Imagine que você foi para Marte procurando a cura de um vírus mortal. E quando você chega lá em Marte, você conseguiu os dados para fazer essa cura, você percebe que tem um traidor naquele local. É isso que nós vamos ver no volume 7 de Terraformars. Se vocês não viram as partes anteriores a essa história, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, porque é importante que vocês assistam ela, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui nesse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse vídeo ou desse canal. Mas se vocês já fizeram isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o Marcos indo encontrar com a equipe do Shokit. Quando o Marcos ele vê o Alex, ele corre até lá e começa a pedir perdão porque ele não conseguiu proteger a Sheila. Aos prantos, o Marcos chora, falando que ele não conseguiu proteger ela, que ele deveria ser o mais forte, que ele deveria proteger a Sheila, só que ele não conseguiu. Só que o Alex, ele não fica triste, ele fica bravo. Ele fala que não importa que a Sheila morreu, eles estão lá com um objetivo, que é levar a cura para as pessoas que estão morrendo na Terra. E que agora eles não têm só essa missão, como eles também tem a missão de vingar a morte da Sheila, e é isso que importa. É dito que eles conseguiram sobreviver o primeiro dia, e agora eles precisam sobreviver mais 38 dias para a nave e resgatar eles lá em Marte. Na Terra é mostrado que o presidente da UNASA tá indo lá na reunião com todos os membros de todos os países. E os homens que estão observando isso, eles ficam surpresos, porque isso é uma coisa extremamente impossível de se acontecer. Eles usam uma metáfora falando que é praticamente como se o faraó estivesse indo ver como que está sendo a construção das pirâmides. Isso não acontece. E no meio de todas as pessoas que estão ali representando os países deles, está o Ichiro, que sobreviveu na primeira ida para Marte junto com o Shokit. Ele é o representante do Japão naquela reunião. Todos começam a reunião e todos parecem estar bastante preocupados sobre a equipe que está lá em Marte, como que eles vão fazer para recuperar, trazer essas pessoas de volta às vivas. Só que você consegue perceber que mesmo todos parecem estar meio que tentando se ajudar a solucionar os problemas de todos ali, é como se um estivesse prestes a devorar o outro. Porque no mundo das empresas é assim, quando uma empresa acaba falindo, outra acaba substituindo ela. Nós voltamos para Marte, onde vemos o Shokit e a Michelle conversando sobre a situação atual deles. E eles têm a missão de voltar para a nave mãe deles, reagrupar e voltar para a base central deles, onde eles iriam meio que analisar as amostras das baratas que eles conseguiram capturar. O problema é que como teve essa batalha com as baratas aí, meio que acabou danificando todos os sistemas da nave. Então ela não voaria, apenas caminharia, ótimo. Apenas andaria como um carro. E para eles chegarem até essa base deles, levaria mais ou menos uma semana. A Michelle percebe como todos ali estão extremamente abalados por todas as perdas, o trauma que todos sofreram. E ela fala que não é para eles se preocuparem. Se eles precisarem chorar, é para eles chorarem. Se eles quiserem gritar de raiva, que eles gritem. Porque no final de tudo, eles não são máquinas, eles são seres humanos. Um tempo depois, nós vemos que o Alex, ele fez meio que túmulo para as pessoas que morreram, inclusive pra Sheila. É quando uma das tripulantes se aproxima dele e começa a falar que ele não precisa segurar tudo que ele tá sentindo. Ela sabe que ele era o mais velho dos três ali, então ele sempre tentou meio que segurar a barra. Ele fala que ele sempre teve que agir dessa maneira porque ele sabia que era eles por conta própria, ninguém viria salvar eles. Então alguém tinha que assumir essa responsabilidade de ser o mais responsável, mais maduro. Então ele acabou tendo que assumir esse papel. E depois de uma conversa, ele enfim acaba desabando nos ombros daquela garota. O estranho é que passam 2, 3 dias e as baratas não aparecem, o que eles começam a achar uma coisa bastante estranha, porque no primeiro dia eles atacaram em peso, então por que eles não continuaram com o ataque? É quando nós voltamos para a Terra e onde o presidente da UNASA, ele fala que mesmo sabendo de toda a situação, a nave de resgate ainda não foi enviada para Marte. O presidente da UNASA, ele falou que ele já estava desenvolvendo esse transporte para resgatar os tripulantes, só que teve alguns problemas mecânicos no caminho e isso impediu ele de enviar a nave que vai resgatar eles para Marte. Nós voltamos para Marte e eles começam a ficar cada vez mais encucados, porque faz 4 dias e as baratas não voltaram.
voltaram para atacar eles, mesmo sabendo da posição que eles estão. É quando o Shokichi ele fala que talvez tenha uma mente superior por trás de tudo isso. O Shokichi ele fala que a primeira vez que ele pisou em Marte junto com o Ichiro, ele fala que tinha um ser pensante ali. Acontece que ele acaba perguntando pro Marcos se ele reparou alguma coisa estranha também. E o Marcos comenta que ele achou realmente estranho, porque no começo parecia que eles não teriam chance contra aquelas baratas com uns genes de insetos diferentes. Acontece que quando a luta começou a se estender, começou a ficar fácil até demais derrotar as baratas. Enquanto isso, nós vamos a equipe russa que continua verificando o que existe dentro daquelas pirâmides. E em uma delas, eles reparam que as baratas construíram meio que um sistema para conseguir ler as estrelas. O capitão da Rússia ele comenta com todos ali que é uma coisa até estranha, porque das imagens que foram liberadas no passado, há 20 anos atrás, do planeta Marte, mostravam que tinha um número menor de pirâmides do que tem agora. Agora tem um número muito maior. E ele até comenta que as baratas podem estar construindo novas pirâmides, só que ele não sabe dizer o motivo disso. E mesmo separados, o Shokichi e o capitão da Rússia, eles parecem ter o mesmo pensamento. Eles acreditam que isso não foi coincidência, eles serem atacados e de repente começarem meio que desistir da batalha. Eles acreditam que tem uma barata mais inteligente que está organizando essas baratas, organizando esses ataques. Só que alguém pode ter matado essa barata inteligente e com isso meio que desorganizou todo o preparo das baratas, por isso elas não estão atacando mais. Então isso significaria que já que eles não vão ter problemas mais com as baratas, a missão já está praticamente completa, porque eles já têm as amostras e só precisam voltar para casa agora. Nós voltamos para a Terra, onde estão todos chocados com essa informação de que a nave de resgate nem mesmo foi enviada ainda para recolher os tripulantes ali de Marte. E é quando o capitão da China, ele começa a falar que desde o início isso foi uma ideia meio que, digamos assim, imprudente da parte deles. Fazer mutações genéticas nas pessoas que matariam elas, jogar pessoas totalmente que tinham um futuro promissor, poderiam ajudar bastante a humanidade a evoluir, mandar eles para aqueles locais sabendo que eles poderiam ser mortos. E ele fala que até mesmo é uma coisa engraçada, porque tendo toda a tecnologia deles, eles poderiam ter dado cabo das baratas muito mais rápido. Por exemplo, eles poderiam simplesmente ir lá e destruir baratas com armamento que só eram ativadas por reconhecimento de voz humana. Eles poderiam ter dado um jeito. E é quando nós percebemos que em uma caverna escondida tem alguns grupos de tripulantes ali, e eles estão falando que o capitão deles foi embora e falou que ele já voltava, só que ele não voltou até agora. Na Terra continua tendo todo esse clima tenso ali naquela reunião, porque o representante da China ele continua jogando esses métodos imprudentes na cara de todos que estão ali, e ele até mesmo fala que não tem problema, a China pode se encarregar de resgatar todas aquelas pessoas. Só que é quando o rapaz que representa a Roma, ele percebe que obviamente é como se tivesse algo muito estranho nessa frase dele, é como se ele estivesse escondendo alguma coisa. Só que todos sabem que se eles derem a entender que esse cara tá dando a entender que ele tem segundas intenções com essa missão, ou até mesmo que ele sabotou a missão para conseguir algo em troca, isso poderia até mesmo acabar ocasionando uma guerra nuclear, e ninguém quer que isso aconteça. Nós voltamos para Marte, onde eles estão indo até a base deles para conseguir levar as amostras. E é quando ele começa a conversar com a Michelle e eles dois comentam que tá muito quieto demais. E o Shokichi ele fala que durante a batalha dele eles podem não ter percebido, mas talvez alguém tivesse mandado algum recado de resgate ali, pedindo ajuda, essas coisas. Só que o Michelle fala que não foram eles, foi a equipe japonesa e a russa. E se ele não mandou essa mensagem pedindo ajuda, quem que mandou? E é quando nós vemos que a equipe da China já está naquele local onde eles reagrupariam e que eles cercaram todo aquele local com minas terrestres para tanto evitar que as baratas cheguem lá, mas você percebe que não é só isso. A equipe da China, eles usaram esse negócio das minas porque eles acreditam que eles não precisam necessariamente derrotar aquelas baratas. Se eles conseguirem cortar as pernas e os braços, aquelas baratas não vão ter como revidar, então vai ser muito mais fácil capturar elas. E é quando baratas vêm voando na direção deles. Só que eles mostram que naquela base onde eles iam se reagrupar, tem armas meio que automáticas. E usando essas armas, eles conseguem derrotar todas aquelas baratas que estão ali. Nós vemos que ao longe, o Shokichi ele para o carro que eles estão. E ele fala tanto pro Keiji como pro Jared ativarem as seringas e usar os poderes deles para ver o que está acontecendo ao longe, porque ele sente que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Nós vemos que no passado, tanto o Shokichi, o Ichiro, eles meio que fizeram a reunião dele lá com o pessoal tanto da Rússia, da Alemanha. E depois dessa reunião, o Shokichi meio que deu a ideia deles irem para algum lugar beber. E todos ali começam a beber e conversar.
O Cage, ele vê que já tem pessoas ali na base, só que elas parecem que não tão amigáveis assim. E não só isso, como o Jared, ele fala que tem alguma coisa estranha enterrada no subsolo, e ele acredita que são até mesmo minas terrestres. E é falado que nessa reunião que tanto o Ichiro como o Shokichi tiveram, eles já suspeitavam de que algum país trairia eles, e que eles acreditam que 100% esse país é a China. Tendo certeza que o Shokichi já percebeu o que está acontecendo ali, o Capitão Lin da China, ele fala para todos ali se prepararem, porque logo um combate vai começar. Usando a tecnologia daquela base onde todos iriam se reagrupar, o Lin fala para cortarem a comunicação com a Terra, e é isso que fazem. E ele então manda um recado pro Shokichi que tá no carro lá com os outros tripulantes. Ele fala que ele não quer entrar em conflito com eles, ele apenas quer a Michelle e o Akari. Se eles entregarem os dois de bom grado, ninguém sairia ferido. O Lin também fala que se ele tentar alguma gracinha, como fugir ou até mesmo tentar atacar, ele vai atacar mísseis lá. Tanto o Akari como a Michelle, eles decidem ir, só que o Shokichi fala para eles esperarem. Ele fala que obviamente assim que os dois forem até lá, eles iriam atacar aqueles mísseis neles, então meio que eles iriam perder das duas maneiras. E quando eles estão pensando no que fazer, as baratas finalmente aparecem e começam a atacar a equipe do Capitão Lin da China. Ele então usa um campo de força que protege toda aquela base de reagrupação deles, falando que nada poderia passar daquele escudo. É quando de repente alguém arremessa alguma coisa na direção deles que acaba acertando o monitor daquela base ali, prejudicando o campo de força. É mostrado que foi o Alex que conseguiu atirar aquelas bolas de aço que ele fez e que elas são resistentes, por isso elas conseguiram atravessar até lá. É mostrado que aquela mulher que tem o poder de um pássaro extremamente rápido, ela conseguiu ir até lá, só que ela acabou perdendo uma perna nesse processo. E é revelado que ela não simplesmente foi até lá e voltou, como ela deixou o Shokichi lá. E ele então confronta todos os tripulantes da base da China. O Shokichi, ele começa a lutar e derrotar alguns dos tripulantes da China, enquanto o Alex tenta ajudar ele de alguma forma atacando aquelas bolas de aço. O problema é que o Lin, ele ativa uma espécie de imã que iria prender todas as bolas que o Alex jogasse, ou seja, ele não ia poder ajudar mais o Shokichi ali dentro. Vendo que o Shokichi está derrotando todos os companheiros dele, o Lin decide ir até lá para confrontar ele e os dois começam a lutar. Ele meio que baixa a guarda por um segundo, o Lin acreditando que como o Shokichi é um civil, ele não teria coragem de matar outra pessoa. Só que o Shokichi acaba acertando ele com o ferrão da abelha que ele tem, o genes. O Shokichi então ele fala que ele conseguiu infectar o Lin com o veneno dessa abelha. O Shokichi ele pergunta se as pessoas ali já ficaram sabendo de algo chamado choque anafilático. Ele fala que isso acontece se você for picado por 2 ferrões de uma abelha ao mesmo tempo, que você poderia até mesmo morrer por conta disso. Ele fala que isso acontece por conta do veneno que tem no ferrão de uma abelha. Ele fala que ele infectou o Capitão Lin com esse veneno e ele fala que ele é o único que tem a cura para isso, porque já que ele produz esse veneno, ele também produz o antídoto. Só que mesmo com isso, o Capitão Lin acaba reagindo, mostrando que ele tem os genes do povo de anéis azuis. Ele prende o Shokichi com os tentáculos dele e os subordinados do Lin acabam atirando nas pernas do Shokichi, fazendo com que ele caia no chão. O Lin, ele começa a falar que foi imprudente da parte do Shokichi ir até lá, porque agora eles teriam um motivo para fazer tanto o Akari como a Michelle irem até lá, porque agora eles têm um refém. Só que um dos subordinados fala que tem 2 pessoas fugindo da nave pelos ejetores ali. O Shokichi então fala que ele não tem como fazer ele ser refém, não importa o quanto eles torturem ele, ele deu ordens específicas para ninguém interferir no que eles estão fazendo. E o Lin ele fala que de fato ele não tem motivos para manter o Shokichi como refém, então ele fala para todos metralharem o Shokichi e eles fazem isso matando ele. E quando eles estão ali pensando o que eles vão fazer para conseguir pegar tanto o Akari como a Michelle, uma garota ali da China percebe que todos ali estão agindo de maneira um pouco estranha, como se estivessem até mesmo hipnotizados. E é quando um dos homens chega ali e coloca uma máscara de gás no rosto dela, falando que tem algum gás que está causando alucinações em todos ali. E é quando eles percebem que o corpo do Shokichi sumiu, ele não tá mais lá. E é revelado o que aconteceu. Na verdade, a equipe russa apareceu ali para ajudar o Shokichi. Um dos membros da Rússia, que tem o poder de uma topeira, ele conseguiu cavar um buraco, indo até lá, pegando o Shokichi, enquanto o outro, o Ivan, usando o poder daquela flor do diabo que causa alucinações, usou o equipamento dele para causar alucinações em todas as pessoas que estão ali dentro. E quando todos os membros da China estão ali meio que pensando em como que eles vão pegar tanto o Akari como a Michelle, eles veem que alguém tacou
simplesmente uma nave ali onde eles estão, acertando a base onde eles iam reagrupar e destruindo todo aquele campo de força. É revelado qual foi o plano do Shokit. O Akari está totalmente em pânico, porque eles vão acabar morrendo de jeito ou de outro, então ele não sabe o que fazer. O Shokit então ele fala para Michelle pedir ajuda para uma das bugs que esteja próxima, enquanto ele vai tentar ganhar algum tempo ali com eles. E é quando a equipe russa vai até lá para derrotar a equipe chinesa. E é quando o capitão da Rússia chega até lá e ele fala que agora a coisa vai ficar bem séria. Nós vemos no passado que o capitão da Rússia ele foi se encontrar com o capitão da Alemanha e ele fala que ele tem uma coisa interessante para mostrar para ele. Nós voltamos para Marte, onde o capitão da Rússia ele confronta o capitão Lin ali. Ele sabe que ele tem um genes de um polvo de anéis azuis e que ele sabe que esse polvo em específico ele produz uma hepatotoxina que meio que faz com que crustáceos perdessem a respiração, não conseguissem mais respirar e assim devorasse ele. Ou seja, ele está totalmente invulnerável lutando contra ele. Ele então pega uma máscara e ele começa a avançar. Os subordinados do Lin, eles ativam aquela metralhadora automática ali que eles têm. Só que o problema é que como o capitão da Rússia, ele tem os genes de um caranguejo que quanto mais quebra as cascas dele, mais a casca fica dura, mais ele fica forte. Ele não tem problema nenhum em continuar seguindo mesmo sendo metralhado e consegue destruir aquela metralhadora. E é quando na Terra nós vemos que o Ichiro, ele fala que eles capturaram o professor Honda. O Ichiro ele fala que já pegou o professor Honda e levou ele até o Japão, onde ele teria todos os meios necessários para continuar com a pesquisa dele. Como vocês sabem, o processo para deixar os genes de inseto em uma pessoa é extremamente letal. O problema é que eles sempre tiveram que fazer esse mesmo processo, arriscando a vida de soldados e tal, até que um dia nasceu a Michelle, que tinha os genes herdados do pai dela, e depois apareceu até mesmo o Akari, que os dois já nasceram com os órgãos mosaicos implantados neles. A ideia, principalmente dos países ali e da China, é que eles pegariam tanto o Akari como a Michelle para fazer experimentos com eles e tentar descobrir como que eles fazem para já fazer uma pessoa nascer com mosaico, sendo que o Akari até mesmo foi criado artificialmente. O problema é que a pessoa que criou o Akari acabou morrendo, então se eles conseguissem pegar os dois e descobrir como fazer esse processo de já fazer a pessoa nascer com o órgão mosaico, eles poderiam não só vender essa pesquisa por milhões, como imagina a força armada que eles conseguiriam construir com isso. Em Marte, o Lin pergunta por que o capitão da Rússia traiu ele, sendo que originalmente eles estariam juntos. O capitão da Rússia ele responde que ele está ali em Marte com um único objetivo, que é ir lá conseguir as amostras para desenvolver uma cura para as pessoas que estão na Terra. Todos ali então começam a tentar meio que fazer alianças com o Ichiro para eles conseguirem ajudar ali na pesquisa do Dr. Honda, para eles conseguirem meio que conseguir uma parte desse bolo e tal. Só que o Ichiro ele fala que não, ele não precisa de ajuda com nada. O Japão pode lidar com todos os custos dessa operação. Enquanto isso, nós vemos que em Marte a situação começa aos poucos ficar cada vez mais tensa ali. E é mostrado que o capitão de Roma ele acabou matando milhares de baratas ali e que ele aparentemente está intacto nessa batalha. E é dessa maneira que acabou o volume 7 de Terraformars. Terraformars ele continua bastante empolgante. Se as baratas por si só já eram um problema, você começa a perceber que além das baratas tem outros problemas, outros países têm seus próprios objetivos. É até interessante que no próprio mangá eles falam que apesar de estarem todos reunidos ali para tentar chegar a uma decisão única que seria vantajoso para todos, todos ali têm meio que seus planos individuais ali, todos querem ficar com um pedaço desse bolo, eles não querem trabalhar para juntos conseguirem chegar a um objetivo claro. Não, cada um tem objetivos distintos. E até bizarro você perceber que todos estão batalhando, arriscando suas vidas para conseguir achar a cura de uma doença muito grave que com certeza mataria boa parte da população, se não toda a população do mundo. E mesmo assim as pessoas não ligam para isso. Tendo status, dinheiro, podendo governar outras nações, isso para aquelas pessoas já é o suficiente. Tendo a cura ou não faz a menor diferença. E cada vez a gente fica intrigado mais com esse planeta de Marte, as pirâmides que estão totalmente vazias, os planos que as baratas articularam, tanto de atacar eles como começar atacando com tudo e depois meio que tentarem meio que abaixarem a guarda para serem derrotados. É como se tivesse meio que alguém supervisionando tudo agora. E agora que essa pessoa ou barata acabou sendo derrotada, meio que as baratas não estão atacando mais com tanta intensidade. Parecia que de fato eles estavam tentando atacar eles para conseguir todos os genes e conseguir meio que mutar as próprias baratas,
para eles conseguirem ir para a Terra, pelo que tudo indica, que eles tinham, tipo assim, todos os equipamentos necessários para conseguir construir um foguete para voltar para a Terra até mesmo. Então você imagina o quão perturbador seria se uma criatura dessa voltasse para a Terra. E o clima extremamente tenso que esse mangá tá deixando até agora, porque se em Marte já tava tendo toda aquela situação, toda aquela treta, aquele perigo, aquele desespero que meio que não tem como vencer as baratas, elas estão muito mais evoluídas do que um ser humano, também tem outro clima tenso, só que agora acontecendo na Terra por meios políticos. E é extremamente bizarro você pensar que esse tipo de coisa até mesmo acontece aqui na vida real. Quantas pessoas hoje em dia não se importam com o que vai acontecer com as outras, sempre tentam meio que lucrar em cima disso. É uma coisa extremamente bizarra ver como esse tipo de coisa realmente acontece, não é uma coisa de ficção somente. Mas diz aí, o que vocês estão achando do mangá de Terraformars até esse momento? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês estão achando, para eu ver se eu continuo trazendo as histórias de Terraformars aqui pro canal, porque a história continua bastante empolgante. Eu quero ver como que vai se desenvolver lá pra frente. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, porque assim você vai estar ajudando ainda mais esse canal a crescer, também compartilhando esse vídeo para algum amigo seu. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.